Qual o melhor sistema de saúde do mundo? Nesse vídeo nós vamos procurar responder essa pergunta e tentar entender se ela realmente faz sentido. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, sou médico administrador. Aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o sistema de saúde, mais especificamente se existem diferenças entre eles e qual é o melhor sistema de saúde no mundo. E realmente faz sentido perguntar se um sistema de saúde é melhor que o outro. Para isso a gente vai se utilizar da opinião de alguns maiores especialistas do mundo sobre esse assunto e vamos se utilizar também de um vídeo bastante interessante aqui e mais lúdico a respeito do sistema de saúde. Os links vão ficar na descrição do vídeo, vale a pena dar uma olhada no vídeo completo para entender melhor sobre esse tema. E a gente está utilizando aqui os vídeos com a legenda automática do YouTube traduzido para o português para ficar mais fácil da gente se comunicar. Então vamos agora para o primeiro, chama The Economics of Healthcare, Crash Course Economics, ou seja, a economia do sistema de saúde é um curso rápido de economia sobre esse tema. Vamos dar uma olhadinha então. So Canada has a public insurance system where the government funds healthcare for everyone through taxation. Doctors' offices tend to be private businesses that get paid directly by the government. But hospitals and operating tables are public property, and hospital staff are public employees, sort of like public schools. Então aqui entra uma primeira discussão é sobre o sistema de saúde do Canadá, e a gente consegue verificar que consultórios então são entidades e serviços privados e hospitais, maior complexidade então, são funcionários públicos e hospitais públicos. Mas quem faz esse pagamento é o governo, é um sistema de pagador único. Often called a single-payer system since the government is doing most of the paying. Canadians have to pay for... Ou seja, a maior parte do pagamento é feita pelo governo, então por isso chama single-payer system, sistema de pagador único. Prescription drugs, eyeglasses and dental care themselves or get them through supplemental private insurance. Now, France... Aqui é interessante, então, que os medicamentos e outros itens de saúde que são prescritos ou orientados pelos médicos, no Canadá, o canadense tem que pagar do próprio bolso ou comprar um seguro de saúde que cubra esses custos. Vamos agora para a França. France technically doesn't have a single-payer system because healthcare providers are paid by several non-profit insurance funds. Então, os provedores de saúde privados de saúde são pagos por várias empresas sem fins lucrativos na França. All citizens are required to get health insurance and they are free to choose their doctor. Unlike Canada, aqui entra uma questão bastante interessante que todo mundo é obrigado a ter o seguro de saúde, mas eles são livres para escolher o seu médico. Isso faz bastante diferença na França, porque não necessariamente você está num CEP, né, num zip code, e você vai cair com um determinado médico. Isso acontece em vários outros sistemas de saúde. Isso não acontece na França porque você é livre para escolher o seu próprio prestador de saúde. Canada, most French providers, including hospitals, are private businesses. The UK is different. Então faz também uma diferenciação entre a França e o Canadá, que na maior parte dos provedores de saúde na França são privados. Diferente do Canadá, que a gente viu que principalmente a alta complexidade dos hospitais são funcionários e hospitais, organizações públicas no Canadá. Vamos olhar agora o Reino Unido. Still, it has a socialized healthcare system which is funded and controlled by the government through taxes. The majority of Então a gente tem um sistema de saúde socializado no Reino Unido, que a gente chama de NHS, e que é pago por todo cidadão do Reino Unido através dos impostos, e você tem o pagador final, que acaba sendo o governo. Doctors, specialists and hospitals are all paid by the government, not insurance companies. Today, então aqui entra uma questão interessante, que no Reino Unido, então, a maior parte dos profissionais de saúde e empresas de saúde são pagas todas pelo governo do Reino Unido. the US has a little of everything. Almost all providers, hospitals, clinics, and doctors' practices are private firms. Most households with adults under 65 are covered by private insurance, either through their employer or through individual policy. But aqui é interessante, né, que os Estados Unidos tem um pouquinho de tudo. E a gente pode verificar que até os 65 anos, grande parte das pessoas acaba tendo saúde apenas através de seguro de saúde. Isso é feito através do empregador, através do próprio bolso. Tem um contingente bastante importante nos Estados Unidos que não tem seguro e que, portanto, não teria nenhum acesso, a menos que estejam em dois grupos que a gente vai ver agora.
The U.S. has a single-payer system for those over 65 and those below the poverty line. Então, os Estados Unidos eles têm um sistema de saúde que tem um pagador único para quem tem mais de 65 anos ou para quem está abaixo da linha de pobreza. Medicare is a taxpayer-funded public insurer that pays providers to care for seniors, and Medicaid is a similar program for low-income households. Aqui tem uma parte bastante interessante, né? Então, a gente tem aqui que o Medicare é pago pelos impostos americanos e basicamente foca em quem tem acima de 65 anos, e o Medicaid é pago também através de impostos pelo governo americano para quem tem baixa renda, né, que tem abaixo da linha de pobreza. Então, o Medicare e o Medicaid são, na verdade, sistemas de pagador único em que tem o governo americano paga, para isso ele recolhe impostos, e que ele paga não entidades públicas necessariamente, mas sim entidades privadas. Então você tem um pagador único pagando serviços privados dos Estados Unidos, no caso do Medicare e no Medicaid. Mas como a gente falou, só pessoas que são elegíveis são acima de 65 anos ou pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Entretanto, é bastante interessante de notar isso, porque muitas pessoas não sabem que o americano, na verdade, os Estados Unidos, tem esse sistema de pagador único financiado com impostos aos cidadãos americanos. E esses dois sistemas, o Medicare e o Medicaid, se a gente for comparar com outros países, eles são maiores do que o sistema de saúde de muitos outros países. Como os Estados Unidos é um país bastante grande, com uma população grande, o Medicare e o Medicaid representam, muitas vezes, um atendimento a muito mais gente do que muitos países inteiros. Então isso é bastante interessante de saber. Care for seniors, and Medicaid is a similar program for low-income households. And the U.S. also has a small UK-style system with government-run hospitals and government. Aí tem um sistema também nos Estados Unidos que também é parecido com o sistema de saúde socializado do Reino Unido, em que você tem hospitais públicos e serviços públicos, servidores públicos, né, trabalhando para os veteranos de guerra. Então, os Estados Unidos têm também um serviço fornecido para quem era do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e se tornou um veterano de guerra e que, portanto, recebe saúde vinda do governo e provida pelo governo. Aí o Estado americano paga e, ao mesmo tempo, provê o serviço para os veteranos de guerra. Que é o VA, então, que é esse sistema que é pago pelo governo americano. Vamos dar uma olhadinha agora. Esse vídeo é bastante interessante. Ele continua falando sobre vários outros assuntos relacionados à economia e sistema de saúde. Vale a pena depois dar uma olhadinha. A gente vai agora olhar um outro vídeo que traz um painel de especialistas falando sobre qual é o melhor sistema de saúde do mundo. Vamos dar uma olhadinha no que eles acham. Esse vídeo chama What Experts Say About Who Has the World's Best Healthcare System e ele é uma publicação do Washington Post. Which country in the world has the best healthcare system? Yeah, so I hate that question. Here's where you should ask me why I hate that question. I knew you were going to start with that question. I think it's a question that a lot of people ask. Which country has the best healthcare system? And I don't think there's a correct answer to it. It depends on what it is that we value. I'll give you an answer, but then I'll tell you why the answer might not be applicable. If you look at the world. Então, aqui até agora, vale a pena dar uma olhadinha, que quem está falando nesse vídeo são alguns dos maiores especialistas americanos sobre o tema de sistema de saúde e a comparação entre sistemas de saúde ao redor do mundo. Health rankings, the country that came out on top is France. I think in general, starting from France and working northern, you tend to get the best healthcare systems. But the reason why it's not entirely applicable is that what works in one country may not work in another country. Aqui entra uma área bastante importante, um ponto bastante importante que o David Cutler traz pra gente. O que funciona num país pode não funcionar para o outro. Então, assim, sempre que a gente faz um ranqueamento, a gente precisa entender qual que é a régua que a gente está utilizando, quais são os pesos que a gente está colocando para cada um dos fatores que compõem a nota aí do melhor sistema de saúde. E a gente vai ter que levar em consideração diversos fatores, diversas diferenças entre os países e por isso que o que funciona num país não necessariamente funciona no outro. So a number of years ago, just a few years ago,
I wrote a piece in the New York Times with my colleague Aaron Carroll. We actually did a tournament of health systems. It was like a bracket tournament, the way March Madness is a bracket tournament, or like a tennis tournament. And we had me and Aaron, Uwe Reinhardt, Ashish Jha, physician, now Dean of Brown, and Craig Garthwaite, an economist. Aqui a gente tem alguns dos maiores especialistas sobre esse tema nos Estados Unidos que fizeram como se fosse uma brincadeira, um jogo para definir qual seria o melhor sistema de saúde do mundo. At Northwestern. And we each voted in each of the brackets, like in each of the pairings, for which system we liked better. Então cada um votou numa série de países elencados qual seria o que seria melhor entre os dois, como se fosse num jogo de futebol ou de tênis. And then like we ultimately got a winner. E aí supostamente quem venceu foi a Suíça. But one of the important takeaways from that whole process is that in no pairing. Aí vem um ponto importante que nenhum país foi unânime, ou seja, os especialistas não concordam entre si sobre qual país tem o melhor sistema de saúde do mundo. Any country win 5-0. There were 5 of us, right? We were not unanimous in any decision. There was always at least someone who disagreed, and in many cases it was 3-2. Então, nem entre os especialistas existe um consenso sobre essa pergunta, essa resposta a respeito dessa pergunta de qual é o melhor sistema de saúde do mundo. And we each had different reasons. You know, someone was very big on like the cost, equity, access, or the quality. E aqui entra uma questão bastante interessante que envolve aquela régua. O que utilizar para medir? Custo, equidade, acesso, qualidade. Custo, quando a gente avalia, a gente pode estar falando do custo de uma forma macro, como porcentagem do PIB, como uma porcentagem gasta em saúde na área privada, na área pública, ou nas diferentes níveis de atendimento, diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde. Ou a gente pode falar de um custo micro, né, de atendimento em consultórios, atendimento em hospitais e assim por diante. Equidade tem a ver com aquele conceito da gente tratar diferente os diferentes, oferecer mais saúde para quem mais precisa, oferecer menos saúde para quem precisa menos, oferecendo saúde de forma adequada à necessidade. Se a gente tem países diferentes com necessidades diferentes, acaba sendo difícil a gente tratar e considerar o que é equidade para um pode não ser equidade para outro, né? Então, comparando os serviços com populações com bases diferentes ou com necessidades diferentes, acaba, às vezes, gerando muita discussão. Acesso é um item extremamente importante porque tem a ver com aquele conceito de que não adianta a gente ter um certo hospital que seja excelente se as pessoas não conseguem ser atendidas nesse hospital, seja por questões de plano de saúde, seja por questões relacionadas ao governo, seja por questões relacionadas a não ter dinheiro, seja a qualquer questão administrativa que entre como um empecilho para a pessoa ter acesso garantido, para que ela consiga acessar, para ela consiga usar aquele serviço que ela tanto necessita na área de saúde. E qualidade aqui, a gente pode estar falando de um conceito mais subjetivo de qualidade ou de um conceito mais objetivo. Se a gente falar qualidade como mais subjetivo, pode envolver questões relacionadas a bem-estar dos funcionários, a experiência do paciente, medida por algum índice de experiência do paciente, ou a gente pode falar de indicadores mais duros ou indicadores mais fortes, como algumas taxas de infecção, taxa de sucesso, retorno no pronto-socorro, retorno no sistema de saúde depois de um certo atendimento, ou a gente pode usar os conceitos de valor em saúde que o Porter e a Theisberg traz, né, e que a gente fala bastante aqui no canal, que se a gente for olhar a qualidade de verdade, a gente precisa ver valor em saúde, a gente precisa ver desfecho clínico, a gente precisa dar para cada condição clínica qual é aquele resultado de saúde que importa para o paciente, e então sim a gente vai estar medindo qualidade no nível que importa, que é no nível da condição clínica que importa para o paciente. Se a gente tem um sistema de saúde em que a gente tem uma qualidade alta para um tratamento de uma determinada condição clínica, seria a mesma coisa que dizer qual é o melhor lugar para fazer uma prostatectomia, qual é o melhor lugar com as menores taxas de complicação, menores taxas de impotência, para eu fazer aquele determinado procedimento. Se eu for fazer uma cirurgia de coluna, a mesma coisa, uma cirurgia de hérnia, a mesma coisa, ou um tratamento clínico ao longo do tempo, a mesma coisa. Então, existe esse conceito de qualidade que a área de valor em saúde colabora bastante, que tem a ver com uma medição
mais objetiva, focada no paciente, de forma padronizada internacionalmente, para que a gente possa comparar pacientes entre si. Então esse é um nível de qualidade que vale sempre a pena a gente lembrar quando a gente está falando de sistema de saúde, lembrar que valor em saúde, desfecho clínico, talvez seja uma das melhores métricas de qualidade. And so, to me, like, look, this is 5 people who know healthcare pretty well and know these systems pretty well, and we couldn't even agree. So there's just no clear winner, actually. Aqui entra uma questão bastante importante que eles nos lembram, que é que, na verdade, nem os especialistas conseguiram entrar em consenso. Então, na verdade, não existe nenhum verdadeiro vencedor. Os especialistas não respondem essa pergunta de forma unânime. But the one thing that stands out is that among all major developed nations, it's pretty clear that the United States comes in dead last. Aqui entra uma questão também interessante. O vídeo do Washington Post vai começar a abordar agora tudo sobre o olhar dos Estados Unidos, que provavelmente ele não está numa situação boa, ele está numa situação bastante ruim quando comparado a outros países. Então, apesar dos especialistas não concordarem qual que é o melhor, eles concordam que os Estados Unidos está entre os piores. E aí o restante do vídeo vai ser sobre esse assunto. Convido você a dar uma olhadinha, mas aqui a gente vai voltar a conversar um pouquinho sobre essa questão. Então, qual é o melhor sistema de saúde do mundo? Eu acredito que a resposta é que vai depender da régua que você utiliza. E mesmo utilizando uma régua pré-determinada, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente tem populações de origens diferentes, com acesso a recursos financeiros de forma diferente e com necessidades de saúde diferentes. O que faz com que comparar sistemas de saúde de um nível macro, de um nível de um agregado macroeconômico, no nível de porcentagem do PIB gasta, do nível de indicadores agregados de saúde, acabe talvez não representando o que realmente importa de forma prática para cada paciente. Talvez ao invés de perguntar qual é o melhor sistema de saúde do mundo, a gente deve se perguntar para cada condição clínica, para cada condição médica, onde é o melhor lugar que eu posso ser tratado. Aí sim vem o conceito de valor em saúde que a gente tanto gosta de falar aqui no vídeo. Se você não sabe sobre esse assunto, se você nunca ouviu falar, convido para se inscrever e dar uma olhadinha nos outros vídeos. Mas basicamente, valor em saúde é o resultado de saúde, o desfecho clínico, que importa para o paciente, dividido pelo custo de entregar esse cuidado, esses resultados. Ou seja, a gente tem uma métrica de resultado de saúde que é condição específica. Para cada condição clínica, uma prostatectomia, para uma cirurgia de hérnia, para uma cirurgia de coluna, a gente tem indicadores de resultados de saúde que são diferentes para medir se aquela cirurgia foi bem feita. No caso da próstata, por exemplo, a incontinência urinária depois de 7 dias, depois de alguns meses, depois de alguns anos, a impotência depois de alguns dias, depois de alguns meses, depois de alguns anos, e qualidade de vida desse paciente metrificada de uma forma padronizada internacionalmente, em que a gente tem os pacientes estratificados por risco, ou seja, os pacientes mais complexos são comparados com pacientes mais complexos e os pacientes menos complexos comparados com os pacientes menos complexos. Como a gente faz nos estudos médicos, e é dia a dia da área de saúde fazer esse tipo de comparação entre pacientes complexos entre si e pacientes não complexos entre si. A estratificação de risco bem feita faz com que o valor em saúde, o desfecho clínico que é entregue por cada serviço ao paciente, cada hospital, cada clínica, faça sentido a gente fazer essa medição e a gente comparar serviços entre si. Então, o que eu estou querendo dizer é que talvez, sob a ótica de valor em saúde, ao invés de a gente ficar pensando macro, qual o melhor sistema de saúde que a gente tem no mundo, talvez faça mais sentido falar assim, para a condição clínica que eu tenho um problema de joelho. Qual que é o melhor lugar do mundo para eu tratar esse problema de joelho que eu tenho? E aí, para essa condição clínica específica, a gente já tem standard sets padronizados, ou seja, a gente já tem medidas de desfechos clínicos, de resultados de saúde clínicos que importam para o paciente, andar, independência de mobilidade,
tempo pós-cirúrgico para voltar às atividades do dia a dia de forma padronizada internacionalmente por especialistas da área. Então, se a gente medir esses resultados, a gente consegue, e de forma padronizada, estratificada por risco, por grau de complexidade do paciente, a gente consegue comparar um paciente sendo tratado no Brasil com um paciente sendo tratado nos Estados Unidos, paciente sendo tratado na Europa e em qualquer outro lugar do mundo, para essa determinada condição médica de joelho, no nosso exemplo, e aí falar qual é o melhor lugar do mundo que o paciente está sendo tratado para essa condição clínica específica de joelho. Qual que é o melhor lugar do mundo que você deve procurar caso você tenha um problema de joelho. E a mesma coisa para problema de coluna, a mesma coisa para problema de próstata, para câncer de mama, para cada uma das condições médicas que são mais relevantes de forma padronizada internacionalmente. Desse jeito, talvez faça sim sentido a gente pensar, então, ao invés de qual é o melhor sistema de saúde do mundo, qual é o melhor lugar do mundo para eu ser tratado para minha condição clínica específica. Só que para a gente chegar nesse nível que a gente compara o melhor lugar do mundo para ser tratado para a nossa doença, que a gente precisa do sistema de saúde, de uma forma bem prática, a gente precisa medir. E não é todo lugar do mundo que mede isso. E a gente tem vários lugares que mede, mas não é todo lugar do mundo. Mas a gente precisa começar a medir quem ainda não começou a medir, e quem está medindo precisa mostrar para os pacientes, precisa mostrar para os médicos, precisa mostrar de forma pública e transparente quais são os seus resultados, para que cada pessoa possa decidir aonde vai. E talvez essa pergunta é a que faça mais sentido, pelo menos na minha visão. Se você gosta desse assunto, dá uma olhadinha nos vídeos sobre valor em saúde no Google, conteúdo de Michael Porter, Elizabeth Eisberg, esses livros que a gente tem aqui então, né? O Redefining Healthcare é um dos livros que semearam a base desse conhecimento em valor em saúde. Esse artigo aqui que foi publicado no The New England, o que é valor em saúde, é uma das bases de conhecimento sobre essa